Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Boa noite, igreja, que a graça, a paz, a unção, o poder, a misericórdia, a bondade, a bênção do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre as mães, sobre os pais, sobre os pastores, sobre esse ambiente, sobre os músicos, sobre tudo que diz respeito à sua vida, amém? Você pode levantar uma de suas mãos assim, e levantar agora na direção do teu irmão que está do teu lado, diga assim: Deus vai falar com você hoje. Diga assim para ele: sendo pai ou mãe, Deus vai te pegar hoje. Amém? Deus tem me inspirado a meditar num texto no livro de Lucas, que eu quero que você abra, por favor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é de número 10. E aqui há uma explanação em todo o capítulo de uma missão que Deus deu aos discípulos, chamada aqui na Bíblia como subtítulo de Missão dos 70, e dentro desta explanação, dentro dessa narrativa bíblica do capítulo 10, nós vamos encontrar algumas pessoas que estão tendo posturas, comportamentos muito interessantes do ponto de vista de Deus para com elas, do que Deus pensa acerca delas. Eu gosto de dar temas, títulos, as mensagens que eu costumo ministrar, porque ela me orienta sobre o que falar, e quer me parecer também que orienta quem vai ouvir a respeito daquilo que está se falando. Então hoje eu quero falar sobre os heróis que Deus está aplaudindo nesses dias. A gente tem heróis, a gente imagina heróis, a gente tem pessoas às quais a gente ancora a nossa admiração, a gente ancora o nosso respeito, a gente ancora até mesmo exemplo de vida. Por isso que nós cremos na visão de discipulado, onde a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo, a ter a coragem que o apóstolo Paulo teve, de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não sei se você tem essa coragem de dizer assim, olha para alguém, olhar para alguém e dizer assim: olha para a minha vida e faça como eu faço, pense como eu penso, proceda como eu procedo, me imite, porque o que eu faço é imitar a Deus, é imitar a Cristo. Hoje nós estamos vivendo uma espécie de crise, não somente no mundo, mas também na igreja, e a gente fala isso porque nós atendemos pessoas, e quando a gente atende pessoas, a gente vai percebendo qual é que está sendo a mentalidade de muitos cristãos, como é que está sendo a fé de muita gente. Isso aí vai dar base para a gente ministrar, vai dar base para a gente raciocinar e colaborar com a Igreja de Cristo para entender que as pessoas que Deus está aplaudindo ou aprovando nem sempre são aquelas pessoas que a gente está aplaudindo. Muitas vezes a gente aplaude pessoas que Deus está falando: esse não, por favor. A gente está admirando pessoas que Deus falaria para a gente: esse, por favor, ajuda e exorta a ele, mas não aplauda a ele. Então, os heróis que Deus está aplaudindo nesse tempo precisam estar balizados com a nossa consciência e o nosso foco de quem é aquele, ou quem são aquelas as quais a gente está olhando e, na verdade, em vez de imitar, precisar até exortar. Amém? Lucas 10, a partir do verso... Eu vou ler alguns versos. O primeiro deles é o verso 3. Quem achou, diga glória a Deus. Esse primeiro versículo está dizendo assim: ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Esse versículo me assusta, porque é um ide do Senhor Jesus, dizendo assim: vocês são cordeiros, eu estou lhes dando uma missão, essa missão não é um lazer, essa missão ela não é fácil, porque essa missão tem um perigo, pastora Sandra. Vocês vão, pastor Vilela diz o texto,
no meio de lobos. Vocês são como cordeiros no meio de lobos. O outro verso é o verso de número 21, por favor. Como eu disse, eu vou usar o capítulo 10 quase todo, mas vou só extrair e pensar alguns versículos para a gente entender a mensagem desta noite. 10, 21 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Perdão, irmãos, deixa eu ler o verso 17 a 20 e depois o 21 para você entender. Então regressaram os 70, aqueles que o Senhor falou: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, e eles estavam possuídos de alegria. Diga comigo, possuídos de alegria. E olha o que eles disseram, olha o motivo da alegria deles: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum. Não obstante a isso de expulsar os demônios, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. O verso de número 21 diz: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Para quem que ele revelou, irmãos? Aos pequeninos. Diga comigo, aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora no versos de número 41 e 42 do mesmo texto, diz assim: respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Eu poderia dizer aqui: Lázaro, Lázaro, andas inquieto e te preocupas com muitas coisas. Regina, Regina, Sandra, Sandra, Vilela, Vilela, José, José, Maria, Maria, Sandra. Coloca o teu nome aí e leia esse versículo para você. Coloca o teu nome e diz: andas inquietos e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse ambiente de graça, de fé, de bondade do Senhor, de adoração, de coisas as quais o Senhor faz no meio daqueles que clamam e temem pelo teu nome. Nesse momento eu quero te pedir que o Senhor nos dê agora a revelação da tua palavra, que não fale eu nada daquilo que o Senhor não queira, que seja a glória, a honra, o louvor e a majestade dadas a Ti, mas que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos edifique e que o Senhor nos traga a consciência daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas num mundo tão agitado, num mundo tão inquieto, nas nossas próprias vidas agitadas e irrequietas, e, ó Pai amado, trazendo a Tua palavra para nos ministrar. Eu oro agradecido em nome de Jesus, e todos podem dizer amém. Nós vivemos num país e num mundo onde muitas vezes a gente vê pessoas, como eu estava começando a dizer, que estão admirando pessoas que a palavra de Deus iria reprová-las se passasse pelo crivo delas. E a gente está vendo um tempo onde, se é que a gente pode dizer assim, heróis brasileiros, onde eles têm fama a partir de vídeos, por exemplo, gravados na internet, no YouTube, e hoje tem uma nova profissão bem atual, que é os youtubers da vida, os antigos blogueiros, e ainda existem os blogueiros, e existe tantas pessoas que estão olhando para esses personagens e que não tem problema nenhum, eles estão trabalhando, estão adquirindo seguidores, estão adquirindo admiração, pode ser um trabalho, mas às vezes nós como cristãos e como igreja,
nós estamos percebendo que, em vez de nos alegrarmos com aquilo que o Senhor quer que nos alegremos, a gente está começando a aplaudir pessoas que tiram do público o riso. Então, é fácil, por exemplo, hoje, confundir pastor com coach, pastor com stand-up, pastor ou ministro da palavra com pessoas que fazem o público rir, o público aplaudir. E quando a gente olha nas Escrituras, e a gente precisa ter a base bíblica do que é que Deus está aprovando, e que às vezes eu estou aprovando e que Deus não está aprovando. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim que aqueles que se tornam amigos do mundo tornar-se-ão inimigos de Deus. Então, nem tudo que existe no mundo e que o mundo está aplaudindo, a igreja deve aplaudir. Nem tudo que existe no mundo e que está acontecendo e que está dando certo para muita gente, ou são coisas que Deus está admirando, aplaudindo ou querendo que a igreja consuma. E isso é um perigo muito grande, especialmente para essa nova geração, que até estávamos conversando, eu, pastor Vilela, nesses dias, hoje mesmo. Por quê? Porque nós estamos percebendo que há uma necessidade da gente ter o nosso bem-estar satisfeito, há uma necessidade que a gente tem de nos alegrarmos, de descontrairmos, de termos pessoas bem-humoradas, pessoas que realmente fazem, não só da palavra, mas do ambiente mais aconchegante. Tudo isso é válido, mas nós precisamos entender que, do ponto de vista de Deus, nós como igreja e cristãos, nós precisamos rever quem tem sido os nossos heróis. Quem tem sido as pessoas às quais o Senhor permite que a gente venha a imitar. Pessoas aquelas a quem Deus gostaria que nós fôssemos discipulados por elas. Aí a gente começa a analisar e perceber, dentro desse texto do cenário do capítulo 10 de Lucas, como é que Deus olha, a partir da pessoa de Jesus Cristo, essas pessoas. Quais são essas pessoas que Deus está, de fato e de verdade, aplaudindo, e de fato e de verdade dando respaldo para essas pessoas, e também querendo que a igreja se comporte e veja dessa maneira. A primeira coisa que eu vejo aqui no capítulo 10, no primeiro versículo que a gente leu, é que o Senhor aplaude, o Senhor admira, o Senhor quer pessoas que entendam o ide da igreja. A igreja tem ouvido o ide. Olha o que ele diz: ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Se tem uma coisa que é bem caracterizada para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos ovelhas do sumo pastor Jesus Cristo de Nazaré. E se tem uma coisa que nós muitas vezes temos percebido na vida de muita gente, é a perda da característica de ser ovelha do pasto de Jesus Cristo. Esse ide é um imperativo do Senhor Jesus. Ele não só disse ide aqui no Lucas 10 para os 70, mas ele disse esse ide para a igreja dos séculos. Lá em Marcos ele fala assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e aí ele dá uma lista. Mas o interessante é que ele está conscientizando os 70, e a nós aqui hoje, a igreja dele, de que a nossa tarefa não é uma tarefa para satisfazer o mundo. A nossa tarefa é ir e pregar o evangelho a gente hostil, a gente maligna, a gente contrária às coisas de Deus. A igreja e a nossa mensagem não é uma mensagem para tirar o riso das pessoas, para levar o bem-estar das pessoas. É óbvio que quem se converte, quem reconhece o Senhor, quem se arrepende dos seus pecados, essa pessoa passa a ter um bem-estar. Mas o que o Senhor está dizendo é: a tarefa não é fácil não, a missão não é fácil não. O que
que vocês vão fazer é de salutar importância, é maravilhoso, mas não é fácil, porque lá fora, a partir daquelas portas lá, amado, Satanás está solto, esse mundo jaz no maligno, e você e eu temos uma palavra. Essa palavra não é minha, essa mensagem não é minha, essa mensagem é do Deus Todo-Poderoso, que garante a mensagem e garante o mensageiro, se nós estivermos conscientes de que nós somos a ovelha, e Ele é o sumo pastor, e Ele vai garantir a mensagem quando a gente chegar lá fora e pregar para lobos. Os lobos querem te devorar como ovelha, eles querem destruir nossas vidas. O mundo jaz no maligno, e nós precisamos nos tornar ovelhas obedientes ao sumo pastor Jesus Cristo e entender que essa missão é dada a Cristo Salvo, é dada à família da fé, é dada à Assembleia de Deus, é dada a qualquer que seja a igreja, mas nós precisamos não violar a mensagem, nós não podemos editar o Evangelho, nós não podemos negociar a mensagem, porque a mensagem é da ovelha no meio de lobos, que vai transformar esse mundo que está aí em povo adquirido, em raça eleita do nosso Deus. Lembre-se de quem você era. Eu me lembro de quem eu era. Eu era uma pessoa resistente, muito embora tenha nascido num lar evangélico, e quando as pessoas começaram a pregar para mim, eu era resistente à mensagem, eu era uma pessoa com figura de lobo, não querendo aquilo que Deus tem para a minha vida. E nós precisamos entender que o ID está vivo ainda hoje. Quantos acreditam que Deus está enviando a sua igreja ainda? Aonde você está lá, talvez você não seja uma pessoa bem-vinda, ou não seja uma pessoa que possa ter liberdade de falar, ainda que nós tenhamos muito, mas o herói, ou a pessoa que Deus está admirando e querendo nesses dias é aquelas que estão indo no meio de lobos, e que apesar da dificuldade, ela se mantém indo, se mantém como ovelha, ela não se parece com o que o mundo quer que ela seja parecido. Nós somos ovelhas do sumo pastor, e onde estivermos, nós não nos amoldamos com aquele ambiente. Aquele ambiente tem que identificar que eu recebi uma mensagem do ID, ainda que eu não pregue, mas se eu me comportar como ovelha, o Senhor Jesus Cristo será glorificado naquele lugar. Deus está aplaudindo esse tipo de gente, que é ovelha. Pergunta para o teu irmão que está ao teu lado: você é ovelha? E é pesado o que eu vou perguntar. Pergunta para ele: ou você é bode? Fala para ele: ou você é bode. Você sabe muito bem a diferença. Pior do que perguntar se é ovelha ou se é bode, é se você é ovelha ou se você é lobo. Porque a gente tem até figuras de gente que se transveste de ovelha, mas por dentro é lobo. Deus não tem aliança nem compromisso com gente que se comporta como ovelha, mas lá dentro é lobo. Esse lobo morre na cruz do Calvário e nasce uma ovelha. Esta ovelha tem a garantia de que, apesar de ir em ambientes onde tem lobos, malignidade, coisas terríveis, esta ovelha, que somos nós, tem a garantia da presença do leão da tribo de Judá. Eu sou ovelha, mas tenho cheiro de leão. O cheiro do leão que eu exalo é o leão da tribo de Judá. Então é Ele quem garante a mensagem, é Ele quem garante a ovelha, não é a instituição, não é a placa da igreja, não é nem mesmo a cobertura espiritual que nós temos a garantia da mensagem, do mensageiro, daquele que diz: pode ir, vocês vão no meio de lobos, mas eu, como leão da tribo de Judá, vou proteger vocês. O lobo quer comer e destruir a ovelha, mas ele não pode fazer, e quando ele identifica o cheiro do leão, ele fala: opa, aqui não, porque aqui eu sei de quem pertence essas ovelhas. Quantos estão me entendendo? A segunda pessoa que a gente olha aqui, dentro do contexto do capítulo de número 10,
É o que está descrito no verso de número 21, e o Senhor Jesus, depois de explicar para eles, olha, não é legal vocês terem ido lá, expulsado os demônios, orado pelas pessoas, bacana demais, eles ficaram tão empolgados com isso, ficaram cheios de alegria com isso, porque isso é um sinal. A igreja tem autoridade para manifestar os sinais. Quantos acreditam nisso? Quantos acreditam que pode orar por um endemoniado e ele ficar liberto ainda? Quantos acreditam? Eu creio nisso. Eu acredito que esse poder está sobre a igreja que opera no poder do nome de Jesus. Mas Jesus falou, isso é legal, mas isso não deve ser o glamour da vossa fé. Isso não deve ser a coisa mais valiosa da vossa fé. E isso só acontece porque o meu nome é autoridade sobre vocês. E o Senhor Jesus falou, antes fiquem felizes e alegres, porque os vossos nomes estão descritos e escritos e arrolados no livro dos céus, no livro da vida, estão nos céus. Essa é a nossa maior alegria, é a vida eterna. Alguém pode dizer um glória a Deus por isso? E depois de afirmar isso, a Bíblia vai dizer que Jesus, no verso 21, ele ficou muito feliz, ele exultou no Espírito, ele glorificou a Deus e exclamou, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Eu gosto dessa expressão porque a Bíblia vai falar que Deus ele escolhe coisas que eu e você não escolheríamos. A Bíblia vai nos afirmar lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, 1 Coríntios 1, se você puder, abra sua Bíblia lá, só para a gente dar uma olhadinha, que Deus tem uma simpatia com gente ou por pessoas que os homens desprezam. Deus tem uma simpatia com pessoas que não se acham, que não são soberbas, que não são prepotentes, que não são orgulhosas, que não se estribam na sua própria sabedoria. Me parece que Deus tem uma simpatia com gente humilde. Quando você vai ver as Escrituras, você vai ver um Deus confrontando estruturas religiosas, pessoas que querem se garantir e se aproximando de gente desprezada. Olha o que diz o texto através do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 27 a 29. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olhe para mim, por favor. Na minha humilde opinião, as pessoas às quais o Senhor continua aplaudindo, com quase 2000 anos depois destas palavras, são aquelas pessoas que se submetem em obedecer o que Deus manda fazer. O ide, por exemplo, e aqueles que se tornam como crianças, pessoas humildes, que caminham no chão da humildade, com sua fraqueza pessoal, mas confiando no poder que vem de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso diz o fraco, sou forte, mas não é porque ele é forte ou que ele pode alguma coisa, porque o que aconteceu de sinais através de expulsarem os demônios, foi por causa do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré.
Tem muita gente que está aparecendo, tem muita gente que está sendo estrela, tem muita gente que está sendo stand-up, tem muita gente que acha que se ela não fizer, Deus não vai fazer. E o que Deus está dizendo é: quando eu faço através dos humildes, as coisas sobrenaturais se manifestam. Deus tem simpatia com gente que não se acha, pessoas que se acham. A Bíblia vai dizer: Ele dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Dá uma olhadinha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim para ele, olha para ele, por favor, e pergunta assim para ele: será que Deus está te achando aqui hoje? Pergunta para ele: você é humilde ou orgulhoso? Nós precisamos andar no chão da humildade. O andar no chão da humildade não é espírito de miséria, não é espírito de pobreza. É saber que se acontece alguma coisa, só acontece porque Jesus está presente. Porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quantos estão recebendo e entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Enquanto muitos estão se achando, Deus está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu penso que Deus, Ele se aproxima e Ele tem essa simpatia, porque quando você olha a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a partir das escolhas dEle, você vai ver que Ele escolheu pessoas para serem seus discípulos, que talvez ninguém escolheria. Eu fico olhando de vez em quando um Pedro da vida, um apóstolo Pedro, e eu fico pensando em mim e em tantas outras pessoas que têm características tais quais como Pedro, que quer resolver tudo na pancada. Mas não tem gente assim aqui na Cristo Salva. Agora lá na família da fé, irmãos, um lado inteiro da igreja é assim. E a gente tem que tratar na clínica da alma, e a gente não pode ter espada na mão, a gente tem que ter Bíblia, se bem que a Bíblia é espada, né? E eu fico imaginando Deus escolher pessoas tais quais como Mateus, o Levi, buscar pessoas mais estranhas e esquisitas, mas pessoas que, aos olhos dos religiosos e poderosos da época, olhavam para ele e falavam: mas quem são esses indoutos? Quem são esses iletrados? Quem são essas pessoas que têm comportamento estranho, que não limpam o copo para tomar a água, que são impuros, que são pessoas às quais ninguém quer andar? Deus está escolhendo ainda hoje gente doida, gente maluca, gente que não é, para confundir os que são. E essa pessoa é você, sou eu, para glorificarmos o nome dEle. O poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você se sente fraco, se você se sente inadequado, se você acha que você não consegue, continue assim, porque é assim que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Você pode se sentir inadequado para a sociedade e para as pessoas, mas para Deus, você é templo do Deus vivo, você é aquele a quem Ele escolhe, você é aquele a quem Ele coloca o poder, a unção e o poder do Espírito Santo para fazer coisas que você nem imaginava que poderia fazer. Quantos recebem essa palavra? Não se preocupe, é essa gente, esse tipo de perfil que ainda está fazendo o céu se alegrar, que ainda está fazendo coisas acontecerem. E uma terceira classe de pessoas que o texto está nos apontando aqui, olhando de novo para o capítulo 10 do livro de Lucas, é o capítulo 10 e o verso de número 33. O verso de número 33 diz assim: certo samaritano que seguia vendo-o, se compadeceu dele. Esse outro classe de pessoas aqui é a classe que Deus está olhando para esses dias e querendo essa gente mais próximo da igreja e da obra dele. São aqueles cujos corações não se endureceram. É incrível o número de crentes, salvo se não formos nós mesmos, que tem endurecido o coração, que tem embrutecido a sua fé. Não são mais como no começo dos dias da sua fé. Constantemente eu tenho pedido a Deus, os primeiros dias da minha conversão,
Você se lembra disso, o seu primeiro amor? E a Bíblia vai dizer aqui que um samaritano se compadeceu. Bem, quem é o samaritano? Quem é essa gente que Jesus está mostrando aqui no capítulo 10, que foi o único que se compadeceu de alguém que estava no caminho precisando de ajuda? Ele está dizendo que o sacerdote não se compadeceu, na descrição do texto. Ele está dizendo que o levita não se compadeceu. Mas o mais inapropriado das pessoas, inadequado das pessoas, o mais rejeitado pelo povo judeu, foi quem se compadeceu de alguém para parar e ajudar. A Bíblia está dizendo assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se dele. Um cara que o judeu desprezava, que achava que Deus não habitava lá, que Deus tinha excluído esse povo, foi a pessoa que olhou com compaixão. Se tem uma coisa que é perigosa para um crente, é se embrutecer, se endurecer e parar de ter compaixão. Não, é pecador. É mais fácil apontar o pecado do que tratar. É difícil tratar as pessoas, curar as pessoas, restaurar as pessoas. Por isso que dói demais o coração de líderes, de pastores, de igrejas, quando pessoas chegam arrebentadas, destruídas, famílias esfaceladas, e aí então elas chegam para serem pastoreadas, e elas estão cuidadas, são cuidadas então, são restauradas, dão atenção para ela, ministram a vida, ela perde horas de sono, entram madrugadas a fio, ajudam, ela tem compaixão, e de repente essa pessoa que chegou arrebentada, sei lá o que acontece com ela ou com eles, de repente fala: agora eu já estou bom, estou indo embora, obrigado, tchau, valeu. Trai, fica ingrata, fala mal e se esquece de como chegou. A compaixão que a gente manifesta, o amor que a gente ministra, a graça que Deus nos dá em dar amor, em ter compaixão, nada tem a ver se a pessoa reconhece ou não reconhece. Tudo tem a ver em ser parecido com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque a ingratidão é uma potroca que está dentro da igreja e eu acho que nunca vai sair até a volta de Jesus. Você ouviu o que eu disse? A ingratidão é um demônio. Você conhece alguém ingrato? Já foi vítima de ingratidão? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: disfarça não, Deus te achou. E você sabe por quê? Porque o coração embrutece, endurece. Pessoas ingratas são pessoas de coração duro, embruteceram, não reconhecem, e aqui Jesus está dizendo, teve que ser um samaritano, quem todo mundo despreza, para ter compaixão. Gente, escute o que eu vou lhes dizer, às vezes a gente vê gente fora da igreja, que não tem contato com a igreja, que não tem visão de discipulado, mais amorosa, tem mais compaixão, que manifesta mais graça do que alguns crentes. Porque tem crente que não precisa de demônio, ele se basta. Eu gosto muito dos aconselhamentos da Regina, e um dia a gente estava aconselhando um casal. Aí ela falou assim: vocês podem ouvir agora? Aí eu olhei para ela, ela falou assim, o casal falou: tudo bem, pode falar, pastor. Ela disse assim: não tem nada de demônio aí na sua casa, no seu casamento, na vida de vocês. O problema não são seus filhos, o problema são vocês. A moça: mas imagina, o que eu fiz de errado? Ela falou: você é o próprio demônio, filha. É capaz de orar por você
E o demônio fala, eu vou sair dela, porque, pelo amor de Deus, porque você ganha dele. Você é rixosa. Eu fiquei até me enfiando assim. Você também é um banana. Demônio banana. Eles começaram a chorar. Eu falei, será que o demônio vai sair? Tem gente que não adianta expulsar o demônio, porque o demônio são eles. Porque se embruteceram. Usam a igreja, usam o evangelho, usam esse negócio, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém cuida de mim, mas eles são verdadeiramente pessoas embrutecidas, e Jesus está dizendo aqui que os de fora demonstraram aquilo que os de dentro deveriam praticar. E aí a gente fica aplaudindo gente que Jesus não está aplaudindo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, qualquer área da nossa vida que esteja endurecida, embrutecida, vai ser martelado com a palavra de Deus, e nós vamos nos quebrantar diante do Espírito Santo, e nós não vamos nos achar pessoas embrutecidas ou endurecidas, porque estas pessoas o Espírito de Deus rejeita. Eu quero ser aceito pela presença de Deus, eu quero ser quebrantado, porque diz as Escrituras, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quantos querem ser quebrantados e contritos? Quantos querem isso na sua vida? Eu quero. E a Bíblia vai dizer que é essa gente que Deus quer usar, é essa gente que Deus está usando, os quebrantados. Olha para o teu irmão e diga assim, quebrantado o coração. O senhor não sabe o que fizeram comigo, pastor? O senhor não sabe o que ela me fez, o senhor não sabe o que ele me fez, o senhor não sabe o que eu ouvi. Eu sei o Deus que nós dois servimos. O Deus que nós dois servimos está dizendo, se quebrante, se dobre, se coloque na minha presença. O que Deus está dizendo aqui, que nós precisamos ser pessoas que facilitam o caminho da outra. Você ouviu o que eu disse? Cara, tem gente que complica demais. A mensagem que mais pede para a gente ministrar para casais, sabe qual é? Descomplicando o casamento. Porque o que tem de homem complicando o casamento, e o que tem de mulher complicando o casamento, Deus tem um chamado para nós nesse ID, coisas que Ele quer que a gente faça, de sermos facilitadores e desenvolver no outro situações para que ela vá além. Qual é a coisa que você pode fazer para o outro que a vida dele vai ficar melhor e você continua duro de coração? Olha para o teu irmão e diga assim, te achou de novo. Eu não tenho dúvida que uma das características da minha vida enquanto marido dessa mulher de Deus, que se chama Regina, é facilitar a vida dela. Se você dificultar a vida de alguém que Deus quer colocar para andar, Deus tira você da vida dessa pessoa e coloca outra. Porque se Deus tem o plano na vida de alguém para essa pessoa voar, e você for uma pedra que está segurando ela de voar, Deus corta a corda, você fica para trás, porque você é pedra e ele voa, ou ela voa. Então, por favor, facilite a vida de uma pessoa antes que o Jeová Jireh entre com providência. Olha para o teu irmão e fala assim, xiii. Deus precisou usar um samaritano para mostrar o que é compaixão. Esta noite, Deus vai usar você para ter compaixão. Você é o facilitador da tua casa, da tua família, da tua igreja. Lá no teu trabalho. Para de ser o chato. Para de ser o fofoqueiro.
Para de ter o dom de linguarudo. Pelo amor de Deus. Seja alguém em quem Deus tem o prazer de dizer: esse aí, ó. Para de falar. E vamos orar. Vamos facilitar. A Bíblia diz assim: do que depender de vós, tende paz com todos os homens. E mulheres também. Não, pastor, é só com os homens. Mulher é o seguinte, tem que ser aqui, ó. Seja facilitador. Dá uma chacoalhada no teu irmão aí e fala assim: fica vivo, viu? Em nome de Jesus. Perceba, Jesus não aplaudiu o sacerdote, nem o levita, mas mencionou o samaritano. Esta noite eu oro para que haja um batismo de compaixão nos nossos corações. Que haja um batismo de quebrantamento nos nossos corações. Tem gente rixosa, tem gente que não gosta de... A Bíblia diz uma coisa muito interessante: alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. É fácil chorar com quem chora, mas se alegrar com alguém que está conseguindo o que eu não estou conseguindo, se eu tiver inveja, misericórdia, eu vou ser uma pessoa de... como é que será que conseguiu aquele negócio lá? Fez só... Meu irmão, se ele conseguiu, dá glória a Deus. Se alegre com os que se alegram. Eu profetizo que você vai se alegrar com seus irmãos, com a sua igreja, com a sua família, com a sua casa, e Deus vai acrescentar coisas sobre a sua vida. Mas nós precisamos desta unção de facilitar a vida para as outras pessoas. Quantos querem isso para a sua vida? Você precisa desejar isso, querer isso, porque são essas pessoas, dentro do contexto e da visão do capítulo Evangelho de Lucas, que Deus está falando. Quando olha, quem deveria fazer não está fazendo, mas aquele de quem não se espera que se faça, vai lá e faz. Então que as pessoas contem com você. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, se você tiver coragem, diga assim para ela: conte comigo. Conte comigo. Sabe, a gente tem muito esse negócio aí, somente, né, Facebook, Instagram. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Estamos mesmo? Estamos mesmo? Então, em nome de Jesus, as pessoas que Jesus está apontando aqui, aquelas que têm compaixão. E por último, para a gente orar. Aí tem uma mulher, na verdade uma família, Marta e Maria, Lázaro também, mas aqui está mencionando Marta e Maria. E ao tipo de pessoa baseado na vida delas que Jesus está aplaudindo aqui, são aquelas que trocam ativismo por comunhão. Dia desses, a Regina, a gente estava numa reunião lá, eu não sei se eu já falei, já testemunhei isso aqui, e a reunião estava tensa. Pastor Jossi, ai Jesus, estava num dia não muito bom. Tinha outro pastor lá, a gente resolvendo BO de igreja, BO de crente, BO de pastor. E eu falei: tomara que essa reunião acabe logo. Tá? Aí Regina me trouxe um WhatsApp. Ela falou: como é que está aí? Eu falei: tenso. Ela falou assim: oh Jesus, aleluia. Essa mulher é de Deus. Aí ela falou assim: se você sair daí agora, eu garanto para você um cafezinho quentinho na mesa, uma mesa posta com alguns quitutes para você, e depois eu coloco você no meu colo, no sofá, e te faço cafuné. Eu levantei a cabeça, botei um sorriso, Cris, no rosto, falei: pastor, tenho que ir embora. Ele: não, estou indo embora. Essa reunião não vai dar em nada. Essa reunião não serve para nada. Eu sugeriria que vocês fossem embora, inclusive o senhor que faz tempo está fora de casa, viajou, não foi para casa, veio direto para a igreja, vá para casa, dá uns beijos na sua mulher, abraça seus filhos, porque eu estou indo para casa, a Regina está me requisitando lá, eu vou receber uma bênção que vocês não podem dar. Fui embora! E eu tenho descoberto o seguinte, que Jesus, olha só, é importantíssimo compromisso. Diga assim: compromisso é importantíssimo.
Outra ministração que a gente faz para casais é menos expectativas e mais compromisso. Menos expectativa, porque tem homem que casou com uma mulher bonita, linda, cheirosa, na época do namoro, quando ele casa, a expectativa que ele tem quando amanhece, que tem uma princesa, mas de repente descobre que quando ela amanhece, é uma bruxa cheirando e Aí ele, meu Deus, com quem eu me casei? Você casou com uma mulher normal, que quando dorme e amanhece, ela tem bafo. Entendeu, não? Acho que Deus está se revelando aí, irmãos. E o cara também. Aí ela descobre que o cara faz pum. E ainda joga a coberta por cima para ela cheirar. Ó Deus revelando aí, tem gente assim aqui. Você pensou que era só beijo e abraço, né? Eu tenho descoberto que compromisso é salutar, que Deus age e se envolve com gente comprometida, e o meu compromisso gera bênçãos na minha vida. Mas uma coisa que é muito confundida entre nós é compromisso, uma confusão que há entre compromisso e ativismo. E é isso que Jesus está falando acerca de Marta e Maria. Ele disse, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O ativismo faz a gente se ocupar com coisas das quais o Senhor não está preocupado. Faz com que a gente tenha atividade para agradar a Deus e Ele não está pedindo aquilo para a gente. Então as pessoas que Jesus está aplaudindo é essa daqui, ó. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. O que é isso? Quando você tem o compromisso de estar na presença do Deus Todo-Poderoso, esteja comprometido com a presença dEle, com a unção que Ele manifesta, com a pregação da palavra. Você se comprometeu? Vá e faça. E Ele está dizendo, ela escolheu isso. Agora não se preocupe, isso aqui não vai ser tirado dela, mas também não se inquiete com a outra coisa. Você está vivendo um ativismo. O ativismo não leva a nada, o compromisso te leva para a promessa, e a promessa é bênção de Deus. Então tem muita gente praticando ativismo e que deveria praticar compromisso. É diferente, o compromisso me gera bênçãos, o compromisso me gera realização, o compromisso me traz satisfação, eu me alegro com o dever cumprido, porque eu sei o que eu fiz, era o que Deus queria que eu fizesse, e isso diz o texto, que Jesus não iria tirar a melhor parte que ela escolheu, isso não lhe será tirado. Uma das coisas que eu tenho percebido é que pessoas negociam a presença de Deus. E uma das coisas que não acontece aqui, mas acontece onde nós estamos, é um espírito de irreverência. Como é terrível gente ouvindo a palavra de Deus e conversando no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Como é horrível isso! Aí a gente verifica se a gente está em ativismo ou em compromisso. Isso é sério, porque a gente não é mais reverente àquilo que Deus chamou a gente para ser reverente. Quem são os heróis que Deus está aplaudindo hoje em dia? Parece uma palavra de exortação, mas na verdade é uma palavra de alerta. Porque se eu não me atentar, eu vou ser roubado em muitas coisas. Eu quero terminar. Quem está indo, seguindo, cumprindo a missão e desejando viver o que a palavra está dizendo, sendo ovelha, vai estar exercendo autoridade muito maior do que a gente possa imaginar, porque Jesus deu uma promessa. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Sabe quem tem essa autoridade? Você, enquanto ovelha. Olha o que ele diz.
Eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada em absolutamente vos fará dano algum. É na tua fraqueza, na tua limitação, que Deus te deu autoridade para agir no nome dEle e para viver o que Deus quer que você viva. Não sendo aplaudido por este mundo, nós somos a contracultura desse mundo, mas ser aplaudido pelos céus. E a Bíblia vai dizer que quem estava com vontade de fazer o que a gente faz eram os anjos, mas eles são anjos ministradores ao nosso favor. Eu não sei o que esta palavra fala ao teu coração. A mim me diz que eu preciso me quebrantar. A mim me diz que eu preciso me manter como ovelha. A mim me diz que se eu quiser ter autoridade para vencer as hostes do inferno, os demônios malignos, eu preciso continuar sendo ovelha. Nunca bode, nunca lobo, mas ovelha do Senhor Jesus Cristo. E quem não se quebranta diante dele, quem não edita nem negocia a palavra e a unção e a palavra de Deus, vai desfrutar da presença do Eterno. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!